vocês estão? Agora nós vamos fazer a correção do PET, da atividade 1, da primeira semana, do plano de estudos tutorados do terceiro ano. Então, eu falei para vocês todo o processo sobre República Velha, né? Todas aquelas questões envolvendo a questão do voto de cabresto, oligarquias, né? As revoltas que aconteceram da revolta durante o período da Primeira República e agora, conforme foi pedido, né, as atividades do PET. Vamos lá, vamos acompanhar essas atividades. A primeira atividade pediu para a gente procurar no dicionário ou então na internet ou registrar no caderno conceitos como oligarquia, política do café com leite, jagunços, coronelismo e política dos governadores. Então, primeiro conceito, oligarquia. A oligarquia, óligo, governo de poucos, ela é uma organização, é um poder que vem do Estado e se refere a uns grupos que controlam esse poder, né? E esses grupos, eles controlam de acordo com seus interesses e principalmente a sua visão sobre a sociedade. Então, é o governo de uma pequena elite, né? Diferentes momentos da história, esses governos oligárquicos estiveram no poder. No caso, aqui na República Velha, eles estiveram no poder, né? Então, ela é um governo corrompido por pequenos grupos, geralmente grupos liderados pelos donos, né, de fazenda, né? Eram representantes aí da oligarquia cafeeira, que pode ser um governo corrompido e manipular o Estado em prol dos seus próprios interesses, tá? Então, oligarquia vem do grego, né? Óligo, governo de poucos, é uma organização de poder onde um grupo domina. No caso, o grupo dos cafeicultores, né? No caso da República Velha. O segundo conceito que foi pedido para vocês procurarem é a política do café com leite. Isso eu falei para vocês no vídeo passado, né? Observa essa imagem aqui, né? Minas e São Paulo disputando as eleições presidenciais, enquanto os outros estados, eles ficavam assim, sendo dominados por esses dois estados e também almejando aí a presidência, porém eles nunca conseguiam, porque Minas e São Paulo eram os dois principais partidos políticos. Então, a oligarquia de Minas e São Paulo entraram em um acordo, né, para disputar as eleições presidenciais. Essa, Minas, produtora de leite, São Paulo, produtora de café. Então, com isso, ficou conhecida como política do café com leite. Então, o que significa? Um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante o período da Primeira República ou República Velha, para que o presidente fosse escolhido entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Ora, era escolhido pelo voto, é claro, um paulista, ora um mineiro. Então, um ficava apoiando um partido republicano paulista, apoiava o mineiro quando o Minas lançava uma candidatura, e o partido mineiro apoiava o paulista quando o paulista lançava uma candidatura. Então, eles ficavam revezando no poder, ok? Então, essa era a política do café com leite. A segunda, né, o terceiro conceito foi jagunço, que era muito utilizado, amplamente utilizado nas fazendas, né? O jagunço é uma espécie de chuço, né, pau ferrado, isto é, com uma haste de ponta de ferro aguçada, usado como arma, ataque, defesa popular, especialmente na região nordeste, principalmente na Bahia e em Pernambuco. Então, essa arma, a palavra jagunço, ela passou a designar uma pessoa, né, um profissional que é um guarda-costa de políticos e fazendeiros e que era um braço forte, o braço de ferro desses fazendeiros, senhores de engenho. Seriam capangas que faziam todo o serviço sujo para esses senhores, esses donos de fazendas e para esses senhores de engenho. Então, eram os capatazes, né? Homens de confiança dessas oligarquias, tá? Agora, o conceito de coronelismo. O
conceito de coronelismo foi um período da história do Brasil onde, né, o período republicano, final do século XIX, início do XX, onde vigorava uma política controlada pelos fazendeiros. Eu falei no vídeo passado que esses coronéis, né, eram donos de fazendas, eles tinham esse título de coronéis, que era um alto posto do exército, né, das forças armadas, mas eles eram grandes influenciadores regionais, tinham donos de grandes faixas de terras, né, daí o termo aí coronéis, né, então assim, é um termo que é do exército, porém é um termo não é um termo, é um termo comum falar sobre coronéis naquela época, né? Então, esses são os conceitos. Agora, a próxima pergunta fala sobre o voto de cabresto. Se você entendeu o que era para explicar. Então, olha essa imagem aqui, né? Você está vendo o eleitor, né? Uma transparência aí de um animal, né? Que está sendo puxado por um político para que ele possa votar. Né? O animal, ele usa um cabresto. O cabresto é um instrumento que colocava para que ele não tivesse visão do todo, né? Então, ele só tinha visão da frente, ou seja, você era manipulado, aquele animal era manipulado. Assim como as pessoas, elas eram manipuladas para votar em determinados candidatos, assim como os animais, as pessoas também eram, né? Então, o voto de cabresto seria um mecanismo de acesso a cargos eletivos, né, elegidos pelo povo por meio de compra de votos, ou utilizando a ameaça para obter esses votos. Então, você comprar um voto, é você dar o seu voto em troca de um saco de cimento, é você dar o voto em troca de uma vaga na escola do seu filho, é você dar o seu voto em troca do seu trabalho. Então, era assim, eram trocas de favores feitas entre o eleitor e o político. E até era usada a força física, tá, gente? Então, em alguns momentos aí era imposto mesmo por esse político, né? Então, agora, pergunta, né? Será que isso ainda existe? Esse coronelismo, essa compra de votos, esse voto do cabresto? Infelizmente, se você for em lugares mais pobres e até na nossa cidade, existe dias de eleições, o que mais vemos são candidatos querendo comprar votos, né? Seja de qualquer maneira. Uns dão dinheiro, outros prometem empregos e assim por aí vai, né? Então, é muito comum isso acontecer ainda, né? Então, vão para frente. Então, acho que ficou muito claro essa questão que acontecia na República Velha. Próxima atividade pediu para a gente aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Primeira República, que era para preencher um quadro, né, no seu caderno, né, para aprofundar aí os conceitos, as principais revoltas que aconteceram durante a República Velha. E a primeira revolta que aqui pediu para a gente pesquisar foi a Revolta de Canudos, que aconteceu entre 1896 a 1897, na região da Bahia. Qual que era o objetivo dessa revolta? Construir uma comunidade, né? A Canudos se tornou uma comunidade autônoma, né? Os participantes daquela comunidade não pagavam impostos e viviam a lei sem seguir leis pré-estabelecidas. Né? Então, esse era o grande objetivo. Agora, como será que terminou essa revolta de Canudos? Ela terminou em 1897. Os militares, eles incendiaram o Arraial de Canudos, mataram boa parte da população, principalmente homens, né? Fica sobrando apenas mulheres e crianças, fazendo centenas de prisioneiros e principalmente usando a prática da degola de prisioneiros e incendiando todo o Arraial de Canudos, deixando aquela população à míngua, infelizmente, né? A segunda revolta foi a revolta da vacina, né, que ocorreu, que vocês viram um vídeo que eu postei para vocês aqui, né, no Classroom, que fala sobre a revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, entre 1904 a 10 de novembro até 18 de novembro,
Uma revolta bem curtinha. Os objetivos da revolta da vacina era a luta para não ser vacinado, né? O povo não sabia qual seria a reação da vacina. Como eles achavam que era o vírus inoculado, eles achavam que a Fundação Oswaldo Cruz, né, estava tentando matar essa população mais carente. Então eles não tinham conhecimento do que a força que a vacina tinha. Então essa população se negou a se vacinar, né? Como que ela encerrou? Né? A população ela ficou totalmente revoltada, exaltada, depredou lojas, virou incêndio, né? Incendiou bondes, fez barricadas, arrancou trilhos, quebrou postes, enfim, né? Foram mortas mais de 30 pessoas e mais de 100 feridos, infelizmente, mas ela conseguiu ser controlada, a população foi acalmada, mas infelizmente muitas pessoas vieram a falecer devido à revolta da vacina. A terceira, né, revolta, que aconteceu também, a revolta urbana, aconteceu no Rio de Janeiro também, no ano de 1910, entre 22 de novembro a 26 de novembro, chamada Revolta da Chibata. O objetivo da revolta da Chibata seria reivindicar o fim dos castigos corporais que os oficiais eram acometidos, né? Que os marujos eram acometidos. Então, isso é um código de punição muito forte que eles queriam a eliminação. Né? Eles ficavam dias sem comida, eles sofriam grandes chibatadas, até 300 chibatadas. Só que lembra que eu falei para vocês, até em sala de aula, que as chibatadas deveriam ser em 10 por dia. Então, uma pessoa que tinha um castigo de 300 chibatadas, ela sofria durante 30 dias aqueles castigos físicos. Fora que ele ficava sem alimentação e os soldos eram baixos. Então, eles reivindicavam tudo isso. Como será que ela terminou? Ora, vários revoltosos morreram, né? Foram presos na fortaleza, na Ilha das Cobras, foram enviados para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha. João Cândido, que foi o líder da revolta, ele sobreviveu, né? Mas ele foi expulso da Marinha e internado no Hospital de Alienados no Rio de Janeiro. Ele saiu, ele foi considerado o Almirante Negro, que até existe a música da Elis Regina, né? Foi considerado inocente, mas ele morreu sem ser reconhecido e sem ter o seu devido reconhecimento como uma grande liderança nessa revolta da Chibata. Ele morreu em 1970, né, numa favela no Rio de Janeiro, vítima de um câncer, né? Mas ele ficou muito conhecido pós-mortem, né? A próxima revolta foi no sul do Brasil, na região de Santa Catarina e Paraná, chamada Guerra do Contestado, que ocorreu em 4 anos, entre outubro de 1912 e agosto de 1916. Os principais objetivos da revolta da Guerra de Contestado seria a luta por direitos da população pobre, menos favorecida, com a construção da estrada de ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Aquela população que vivia naquela região que ia ser construída a ferrovia, ela foi expulsa do seu território sem nenhuma garantia de moradia. Então foi por isso que eles lutaram em prol, por isso o nome contestado, né? Eles estavam contestando uma lei do governo, do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, os interesses populacionais, lógico que as terras não tinham uma posse regularizada, mas eles já viviam lá há muito tempo e eles contestaram a posse das terras. Como será que terminou essa revolta? Enfim, a revolta do contestado, ela contribuiu muito para a formação do território sul brasileiro, né? Que acontecia que desde da revolta da Farroupilha no século XIX, a revolta federalista e principalmente a revolta juliana, ela reivindicava essa formação do território sul do Brasil, né? Então, a partir daí a Guerra do Contestado delimitou muito essa formação desse grupo no sul do Brasil,
né? Morreram mais de 5 mil pessoas, entre civil e militar, né? E o desfecho foi a vitória das tropas do governo, que abafaram a revolta, destruíram a comunidade e que esses revoltosos haviam organizado. O monge José Maria, ele veio a falecer e a ferrovia pôde ser construída com sucesso para esses grupos, esses grandes grupos do estado do sul do Brasil, né? A próxima revolta foi uma das revoltas que pôs fim à República Velha, que é o chamado tenentismo, que ela durou mais de 10 anos. Ela ocorreu a priori na cidade do Rio de Janeiro, né? Um dos grandes objetivos desses revoltosos militares eram tenentes mesmo. Foi o fim do voto de cabresto, né, a mudança do voto aberto para o voto secreto e também o voto feminino, né? Eles queriam principalmente acabar com a corrupção da política brasileira, né? Bem intencionados aí. Porém, esses tenentes aí, eles tiveram um pouco de sucesso quando se aliaram a Getúlio Vargas, né? Foram os tenentes responsáveis por lançar grandes nomes no quadro político brasileiro. A figura aí do Getúlio Vargas se tornou muito importante, ok? E que pôs fim à República Velha, né? Outra revolta que aconteceu no Rio de Janeiro é a capital, então por esse motivo que era uma cidade muito tumultuada, foi a revolta do Forte de Copacabana que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que ela começou em 1922, no dia 5 de julho e terminou no dia 6. Né? A revolta do Forte de Copacabana, que depois eles vão se aliar aos tenentes, né? Eles queriam o fim da República Velha, o fim das oligarquias no poder. Eram militares de baixa patente, né? Eram tenentes que vão dar origem depois ao tenentismo, e o objetivo deles era um sistema eleitoral mais justo, né? Então, mas eles foram abafados aí pelo governo federal, tá? Mas o que será que aconteceu para o desfecho dessa revolta? Após esse evento, sem muitas possibilidades de vitória, a bandeira do Forte de Copacabana foi rasgada e entregue, né, até aos militares. Eles marcharam por Copacabana, né, em direção ao Palácio do Catete. Houve um tiroteio, 10 deles dispersaram, os 18 seguiram indo ao encontro das forças legalistas, né, que contavam com mais de 30 mil soldados do governo. E, por fim, esses revoltosos aí, eles ficaram bastante feridos e deu o desfecho aí da revolta da Forte de Copacabana. Mas que deu também muito suporte ao tenentismo, né? Que é a revolta desses militares de baixa patente aí, que durou durante 10 anos, né? Que foi um movimento que começou em 1920, se fortaleceu com a revolta do Forte de Copacabana e teve um desfecho aí com a 1930, quando Getúlio Vargas sobe ao poder, impulsionados por esses tenentes, por esse movimento tenentista. Fim da República Velha, início de um momento novo na história do Brasil, né, com a Revolução de 30, enfim, né? E um outro movimento aí que teve durante a década de 20, percebam aí a década de 20 muito tumultuada, né? Foi um movimento artístico, cultural, que foi a Semana da Arte Moderna, né? Entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, em São Paulo, houve um movimento artístico, tendências aí artísticas que vigoravam em toda a Europa, da questão do regionalismo, né? Foi uma forma de compreensão que o Brasil não estava preparado para essa Semana da Arte Moderna. Ele foi uma forma de expressão que não foi compreendida pela elite paulista, né, muito voltada à influência europeia, né, às vanguardas europeias conservadoras, e eles não aceitaram muito essa Semana da Arte Moderna. Mas o desfecho disso tudo foi uma ruptura completa com o passado, né, trazendo aí a arte legitimamente nacional, a cultura nacional, né? A poesia, a música, a pintura,
esses vanguardistas aí da Semana da Arte Moderna trouxeram na literatura uma nova forma de ver a arte e incorporar alguns aspectos da cultura e da história nacional, ok? Então, com isso a gente encerra nosso momento aí de correção do PET. O slide vai estar disponível na plataforma embaixo, né, juntamente com o vídeo, para que vocês possam corrigir em casa, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no chat, no momento certo, né, no nosso horário. E qualquer coisa eu estou à disposição para vocês tirarem dúvidas durante o momento do chat, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.